Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da tarde do Redação Hit. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. O ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, foi preso pela manhã após utilizar uma rede social, descumprindo assim as medidas cautelares de sua prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes pediu informações à defesa de Martins, que reconheceu o uso e confirmou o descumprimento. O ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, foi preso nesta manhã em sua residência em Ponta Grossa, no Paraná. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão após descumprimento das medidas cautelares de sua prisão domiciliar. Agora, Felipe está na sede da Polícia Federal e aguarda para transferência para uma penitenciária. Felipe foi condenado no dia 16 de dezembro a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e estava em prisão domiciliar desde o dia 27 de dezembro. Ele estava proibido de usar as redes sociais, mas no início da semana, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pediu à defesa de Martins para que se manifestassem sobre o assunto do descumprimento. Moraes alegou à defesa que no dia 29 de dezembro foi incluído nos autos notícia um documento oficial que relata uma infração que o ex-assessor condenado teria utilizado o LinkedIn, uma rede social profissional, para buscar perfis de outras pessoas. Em sua decisão, Moraes disse que não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta. Os próprios advogados de Felipe reconheceram a utilização da rede social e não houve nenhuma alegação defensiva. Moraes afirmou que o acusado mostrou total desrespeito pelas normas impostas pelas instituições democráticas e que, ao fazer o uso das redes sociais, ofendeu as medidas cautelares aplicadas. Jeffrey Chiquini, que também é um dos advogados de Felipe Martins, negou que o ex-assessor tenha descumprido as medidas cautelares e disse que vai se reunir com os outros advogados para decidir os próximos passos da equipe de defesa. Para Jeffrey, Felipe está sendo punido novamente sem que tenha feito nada de errado. E nesta sexta-feira, a Polícia Federal determinou que Eduardo Bolsonaro retorne imediatamente ao posto de policial federal. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. Cassado por faltas, o ex-deputado é escrivão desde 2010 e está há 10 anos afastado da PF para o exercício do mandato parlamentar. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos há quase um ano e teve o mandato de deputado cassado pela Câmara no dia 18 de dezembro por excesso de faltas injustificadas. Ele tem afirmado que a mudança para a América do Norte ocorreu para evitar uma suposta perseguição política e jurídica no Brasil. Com a cassação do mandato, a Polícia Federal determinou o retorno dele à função de policial. Em um ato publicado no Diário Oficial da União desta sexta, a corporação exige o retorno ao exercício do cargo onde ele ocupa no Rio de Janeiro para fins exclusivamente declaratórios e de regularização da situação funcional. A ausência injustificada, diz o ato, pode resultar em providências administrativas e disciplinares. E olha só, por volta das 6h40 da noite de ontem, o ex-presidente Bolsonaro deixou o Hospital de Brasília para retornar à Superintendência da Polícia Federal na capital. O Supremo Tribunal Federal rejeitou um pedido de prisão domiciliar. O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou nesta quinta-feira o Hospital de Brasília, onde passou mais de uma semana internado, para retornar à Superintendência da Polícia Federal. Bolsonaro saiu do Hospital DF Star com seu carro escoltado por motos policiais. O Supremo Tribunal Federal negou nesta quinta-feira um pedido da defesa para que Bolsonaro fosse transferido para o regime domiciliar por motivos de saúde. Seus advogados apresentaram na quarta-feira o pedido por risco concreto de agravamento súbito do estado de saúde de Bolsonaro. O ex-presidente foi operado em 25 de dezembro e, em seguida, submetido a um procedimento contra crises recorrentes de soluço. Diferentemente do alegado pela defesa, não houve agravamento da situação de saúde de Bolsonaro, considerou em sua decisão o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O Supremo sentenciou Bolsonaro a 27 anos de prisão por tramar um plano para se manter no poder após perder as eleições de 2022. Essa hospitalização de 9 dias foi sua primeira saída desde que foi preso. Em Santa Catarina, 4 jovens estão desaparecidos desde o último domingo. Eles são de Minas Gerais e foram ao sul do país para buscar emprego.
4 jovens vindos de Minas Gerais para Santa Catarina desapareceram na madrugada de domingo, em São José, cidade na Grande Florianópolis. Eles foram vistos pela última vez em frente ao apartamento onde moravam juntos no bairro de Barreiros. As famílias e amigos buscam informações após perderem o contato telefônico com o grupo. O caso mobiliza o projeto SOS Desaparecidos da Polícia Militar e as autoridades locais na tentativa de localizar os rapazes. Os desaparecidos são Daniel Luiz da Silveira, de 28 anos, Bruno Máximo da Silva, de 28 anos, Guilherme Macedo de Almeida, de 20 anos, e Pedro Henrique Prado de Oliveira, de 19 anos de idade. 3 deles são naturais de cidades de Minas Gerais e um de Araraquara, São Paulo. Eles haviam se mudado do estado mineiro para Santa Catarina, recentemente em busca de trabalho. O grupo foi visto pela última vez na madrugada de domingo, em São José. Imagens de câmeras de monitoramento registraram os 4 jovens deixando o prédio por volta das 3 horas da manhã. Às 4h16 da manhã, 2 dos jovens foram filmados novamente próximos ao imóvel. Segundo os relatos de familiares e de um vizinho, a porta do apartamento estava destrancada, as janelas abertas e havia comida em cima do fogão. Além disso, todos os pertences pessoais e carregadores de celular foram encontrados nas tomadas. A última comunicação de Guilherme com a mãe ocorreu na noite de sábado, quando ele mencionou que sairia para conhecer a capital com os amigos. Após o domingo, ninguém mais atendeu as ligações. O alerta definitivo veio quando um vizinho notou a residência aberta e sem a presença dos jovens por 2 dias. Uma bebê recém-nascida passou por uma cirurgia para fazer a retirada de 2 dentes que nasceram em sua boca. O fenômeno é chamado de dentes neonatais e pode trazer riscos de saúde do bebê. Vamos ver. Os dentes neonatais podem surgir por fatores genéticos ou até mesmo pela posição da estrutura que dá origem ao dente durante a gestação. Apesar de ser um procedimento curioso, a formação dos dentes permanentes não é afetada. Esse fenômeno pode interferir na amamentação e trazer riscos à saúde do bebê, já que existem 2 tipos desses dentes. Uns são os firmes, que podem permanecer na boca do bebê com o acompanhamento médico devido. Outros são os moles, que oferecem risco à saúde porque podem se soltar na boca do recém-nascido, podendo ser engolidos ou até mesmo aspirados. No caso da bebê que nasceu em Rondônia, os dentes eram moles, o que precisou de interferência médica urgente e extração imediata. Esse caso foi divulgado nas redes sociais. A cirurgiã dentista que atendeu a criança explicou que não existe comprovação científica de que a alimentação da mãe influencie nesse fenômeno. A especialista em odontopediatria contou que foi procurada pela família assim que a mãe percebeu os dentes no bebê. E um casal e uma cachorrinha de estimação foram atacados por um enxame de abelhas na região metropolitana de Porto Alegre. Vamos conferir essa história. O ataque aconteceu na cidade de Viamão no dia 26 de dezembro, mas só agora teve imagens registradas por uma câmera de segurança divulgadas. A moradora da casa, de 37 anos, relatou nas redes sociais que estava dentro da residência quando percebeu uma movimentação diferente da sua cachorra que estava no quintal. Ao perceber que o animal estava sendo atacado por um enxame de abelhas, a mulher ligou para o marido. Enquanto tentava falar com ele, se envolveu em um lençol e saiu para salvar a cachorrinha, mas acabou atacada também. Enquanto tentava se desvencilhar dos insetos, a técnica em enfermagem deixou o celular cair no pátio. Sem conseguir responder ao marido, ele só ouvia os gritos de socorro sem entender o que estava acontecendo. A mulher correu para dentro de casa e a cachorra conseguiu fugir por um buraco na cerca. 6 minutos depois, a câmera registra o momento em que o marido chega e ajuda a esposa a sair de casa. Na emergência, o casal recebeu injeções de adrenalina, medicação anti-inflamatória e antialérgica, além de morfina para dor. O homem de 43 anos sofreu choque anafilático, uma reação alérgica gravíssima por conta das ferroadas. Já a cachorra teve picadas no focinho, orelhas, olhos e boca. Ainda segundo a mulher, o ataque só não foi pior porque o pelo protegeu o bichinho. Apesar do susto, o casal e a cachorra passam bem. A família relatou ainda que aguardava para janeiro a visita de um apicultor para a retirada da colmeia. A suspeita é que um gambá tenha mexido no enxame.
E olha só, a retirada de água das represas da Grande São Paulo teve um recorde em 2025. A manobra tem como objetivo diminuir os números de vazamentos da rede, principalmente durante a madrugada, mas tem como efeito colateral a falta de água, principalmente em bairros mais altos e em imóveis sem caixa d'água. Em 2025, a Sabesp captou em média 71 mil litros de água por segundo das represas que abastecem a região metropolitana de São Paulo. Foi um recorde histórico da companhia e cerca de 10% acima da média do que foi captado ao longo deste século. A alta do consumo e chuvas abaixo da média ajudaram a fazer com que as represas da Grande São Paulo fechassem o ano com a pior capacidade desde a crise hídrica de 2014 e 2015. A captação de água das represas obedece a órgãos reguladores estadual e federal, mas depende também da demanda da população por água. Por exemplo, em dias mais quentes, a alta do consumo de água por parte da população requer uma maior retirada dos mananciais. O dia com maior captação de água foi em 23 de agosto, durante uma onda de tempo seco e calor fora de época. Foram 76 mil litros de água captados a cada segundo. Para se ter uma ideia, entre 2015 e 2022, em nenhum dia a captação ficou acima dos 70 mil litros por segundo. A absorção ficou acima desse índice até o final de agosto, quando se intensificaram as medidas de restrição da pressão nas tubulações que distribuem água pela Grande São Paulo. A manobra tem como objetivo diminuir os inúmeros vazamentos da rede, principalmente durante a madrugada, mas teve como efeito colateral a falta de água, principalmente em bairros mais altos e em imóveis sem caixa d'água. Entre as medidas que poderiam amenizar a situação foi o avanço de obras de combate a perdas de água nos vazamentos da rede de distribuição, mas dados da própria Sabesp indicaram que a companhia descumpriu suas metas de redução de perdas nos anos de 2023 e 2024. Além da falta de água, a chegada do Ano Novo em São Paulo foi acompanhada pelo reajuste nas contas de água em todo o estado. A tarifa básica de água sofreu um aumento de 6,11% no primeiro dia de 2026. E a seca está preocupando as pessoas. A condição já afetou 68% em todo o território brasileiro, afetando 19 estados. A seca já avançou para 19 estados do Brasil, atingindo 68% do território nacional. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico publicou um relatório confirmando a piora no levantamento anterior. A seca estava em 59% do território brasileiro. As capitais que mais tiveram piora foram Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Já no Amapá, Distrito Federal e Santa Catarina teve estabilidade no clima, enquanto no Rio Grande do Sul, o fenômeno voltou a ser verificado no mês de novembro. No mesmo mês, de acordo com o relatório, 8 estados registraram seca em 100% do território, que são eles: Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. Ainda falando dos meses de outubro e novembro, a região sul teve a seca menos agressiva do que os outros lugares, enquanto o Nordeste teve uma situação mais grave. A região norte teve estabilidade, nem aumentando ou piorando. No centro-oeste e sudeste, a seca também aumentou consideravelmente, como por exemplo em São Paulo, onde o reservatório do Cantareira, principal meio de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, continua operando na faixa 4 de restrição. Com isso, a Sabesp continuará utilizando até 23 metros cúbicos por segundo em janeiro. E o início do ano pode começar pesado para os pais e responsáveis. Uma pesquisa mostra que o gasto com material escolar já impacta o orçamento da maioria dos pais, influenciando até mesmo as despesas básicas do dia a dia. Os gastos com material escolar afetam o orçamento de 88% das famílias brasileiras. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Locomotiva, em parceria com a Question Pro.
Segundo o levantamento, 84% dos pais afirmam que essas despesas acabam interferindo em outras áreas do orçamento, como alimentação, lazer e contas do mês. Para tentar economizar, 8 em cada 10 famílias pretendem reaproveitar itens do ano anterior, como mochilas, estojos e até cadernos. A pesquisa também revela que 45% dos consumidores ainda preferem comprar o material em lojas físicas e 90% dizem pesquisar preços em diferentes estabelecimentos antes de fechar a compra. Mesmo assim, 56% dos pais consideram adequada a lista de material solicitada pelas escolas. Outro dado que chama atenção é a participação dos filhos nas compras. Em quase metade dos casos, eles definem a maioria dos itens. Entre jovens de 11 a 14 anos, essa participação chega a 95%, mostrando a forte influência dos filhos nas decisões de compras. E olha só, a possibilidade de consumir uma bebida adulterada aumentou no ano passado, com os casos de metanol. A alternativa para evitar surpresas pode estar em um copo, inventado por uma estudante de Minas Gerais. Com ele, dá para perceber em poucos segundos o que realmente foi servido. Uma inovação tecnológica desenvolvida em Minas Gerais está ganhando destaque nacional por sua capacidade de aumentar a segurança em ambientes sociais e prevenir crimes de forma extremamente simples. Rayana Silva, estudante de engenharia biomédica do Inatel, criou um copo inovador capaz de denunciar, em poucos segundos, se uma bebida foi adulterada com substâncias tóxicas ou drogas sedativas. O projeto surge como uma resposta tecnológica a um problema grave de segurança pública que afeta milhares de pessoas em festas e eventos. O funcionamento do dispositivo é baseado em uma fita gelatinosa reativa, estrategicamente integrada ao recipiente para entrar em contato com o líquido. Ao detectar a presença de substâncias sedativas, frequentemente utilizadas em golpes conhecidos como Boa Noite Cinderela ou do perigoso metanol, a fita altera sua coloração de forma imediata. Essa mudança serve como um alerta visual claro para o usuário, permitindo uma reação rápida antes que a bebida seja consumida e cause danos ao organismo. A resposta visual é precisa e segue um padrão de fácil identificação para o consumidor. Se a fita apresentar a cor rosa, a presença de substâncias como a cetamina ou o GHB é confirmada imediatamente. Já o surgimento de um tom amarelo neon indica a contaminação por metanol, uma substância altamente tóxica que pode causar cegueira ou até a morte por intoxicação grave. Todo o processo de identificação acontece de forma discreta e eficiente, sem alterar o sabor, o cheiro ou a aparência original da bebida, o que garante a eficácia do teste em qualquer situação. Atualmente, em fase de patenteamento, este projeto representa um marco na aplicação da engenharia biomédica para a proteção individual e coletiva. A invenção transforma um objeto cotidiano em uma ferramenta poderosa de defesa pessoal, capaz de atuar em momentos onde a vigilância visual nem sempre é possível. É a ciência brasileira transformando o conhecimento acadêmico em uma solução prática para garantir mais tranquilidade e segurança para os cidadãos em seus momentos de lazer. E o ano mal começou e muita gente já está de olho no calendário. E não é por acaso que 2026 promete ser generoso quando o assunto é feriado e descanso. Tem folga que cai no começo da semana, outras no fim. É até chance de feriadão com um pouco mais de planejamento. O ano começou finalmente. O despertador voltou a tocar. A rotina reapareceu, mas nem tudo é trabalho. Quem já está contando os dias para a próxima pause pode comemorar. O calendário de 2026 reserva boas surpresas e muitos motivos para planejar folgas com antecedência. O calendário nacional de 2026 foi divulgado pelo governo federal e traz um cenário bastante favorável para quem gosta de descanso prolongado. Ao todo, ainda restam 9 feriados nacionais ao longo do ano. 8 deles caem em dias úteis, o que amplia as chances de emendas e feriados prolongados. 7 datas vão cair em segundas ou sextas-feiras. Combinação perfeita para quem sonha em viajar ou simplesmente descansar sem precisar pedir dias de longas folgas.
Outros feriados também ajudam o planejamento. É o caso da confraternização universal, que cai em uma quinta-feira e dia de Tiradentes, numa terça. Com apenas um dia extra de folga, essas datas também podem virar feriadões. Se entrar na conta os pontos facultativos, como Carnaval e Corpus Christi, o número de oportunidades de pausa passa de 10 ao longo do ano. Mesmo não sendo feriados nacionais, essas datas costumam ser adotadas como folga em muitos estados e municípios. E ainda tem mais: feriados estaduais e municipais, como aniversários de cidades e datas religiosas, podem deixar o calendário ainda mais generoso, dependendo da região. Ou seja, 2026 promete ser um ano amigo do descanso. Com organização e um pouco de planejamento, dá para trabalhar, produzir e ainda aproveitar bons momentos de pausa ao longo do ano. E durante a virada do ano, um grupo armado rendeu seguranças e roubou cabos da Universidade Pública de São Paulo, a USP. Vamos ver mais detalhes. 4 homens armados foram até a USP, a Universidade Pública de São Paulo, no campus do Butantã, em plena virada do Réveillon, e furtaram materiais do Instituto de Energia e Ambiente da universidade. Alguns minutos antes da virada do ano, 2 criminosos são flagrados no vídeo caminhando para uma das entradas do prédio, a princípio sem pressa ou preocupação alguma. Em um outro registro, já dentro do prédio, os criminosos acessam uma das salas onde estavam 2 seguranças que faziam a vigilância do imóvel, quando foram abordados pelos 2 suspeitos armados. Enquanto os vigilantes eram mantidos sob ameaça, outros 2 integrantes do grupo chegaram ao local em uma van. Os criminosos levaram cerca de 80 metros de cabos plásticos, 8 bobinas de fios de cobre e também os celulares das vítimas antes de fugirem. Já a direção da universidade também afirma que os computadores com HDs que guardavam registros e o software desenvolvidos no instituto também foram levados. As imagens revelam que eles chegaram ao local minutos antes da meia-noite e fugiram logo após a virada do ano. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os vigilantes não sofreram nenhum tipo de ferimentos e nenhum dos criminosos foram identificados até o momento. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E o Bruno Buenos Aires é que vai entrar aqui no estúdio para trazer as informações. Boa tarde, Bruno. Seja muito bem-vindo. E a gente começa essa edição falando do Gabigol. Parece que está tudo certo entre Santos e Cruzeiro para ter o atacante por empréstimo nessa temporada. Exatamente, Fernando. Boa tarde a você e também a todos que nos assistem. O Santos está próximo de anunciar o retorno de Gabigol por empréstimo até o fim de 2026. O modelo do negócio é cada time pagando 50% do salário do atacante, que retorna ao Peixe após 8 anos. O retorno de Gabigol ao Santos está próximo de ser oficializado. O Peixe e o Cruzeiro alinham os últimos detalhes de um acordo que prevê o empréstimo do atacante até o fim de dezembro, com opção de compra ao término do vínculo. A negociação avançou como exigência do Santos. Os clubes vão dividir o salário do jogador, que ultrapassa a marca dos 2,5 milhões de reais. O Cruzeiro, que arcará com os outros custos ligados ao atleta, não receberá compensação financeira imediata pelo empréstimo. A presença de Tite no Cruzeiro praticamente eliminou as chances do atacante de permanecer no elenco celeste. A diretoria da Baixada, que busca equilibrar as finanças para 2026, viu na divisão salarial a condição ideal para fechar o negócio. Jogadores como Guilherme, próximo de uma venda para os Estados Unidos, ajudam a abrir espaço na folha de pagamento. A expectativa agora é para um desfecho positivo nos próximos dias. Formado nas categorias de base do clube, Gabigol voltará para o time onde brilhou. Foram 210 jogos, 84 gols e 13 assistências em sua primeira passagem. O atacante coleciona marcas importantes pelo Peixe, artilheiro do Brasileirão de 2018, tricampeonato da Copa do Brasil e bicampeão paulista. Ele também entrou para a história ao anotar o gol número 12.000 do clube em 2014 na Vila Belmiro. E o atual campeão brasileiro também se reforçou para a temporada 2026. Quem o Flamengo contratou? Pois é, Fernando, o Flamengo está perto de anunciar o zagueiro Vitão do Internacional. O rubro-negro desembolsou cerca de 10 milhões de euros pelo defensor, mas parte desse dinheiro foi abatimento de dívida da contratação do volante Thiago Maia.
O zagueiro Vitão foi aprovado nos exames médicos e já assinou contrato até 2029 com o Flamengo. Porém, o atleta só deve ser anunciado oficialmente na próxima semana, quando o diretor de futebol José Boto voltar de Portugal, onde passou o fim de ano. O rubro-negro desembolsou cerca de 10 milhões de euros, mais de 63 milhões de reais na cotação atual pelo defensor, sendo que mais de 4 milhões de euros se referem ao abatimento da dívida do Internacional com o rubro-negro pela compra do volante Thiago Maia. Vitão chegou a ter sua transferência encaminhada para o Cruzeiro, mas as negociações não avançaram, pois o zagueiro João Marcelo, que estava incluso na proposta, não aceitou ir para o Internacional por empréstimo. A apresentação oficial de Vitão deve acontecer alguns dias antes da reapresentação do elenco principal, prevista para o dia 12 de janeiro. Bom, Fernando, essas foram as notícias da tarde. Eu fico por aqui, uma excelente tarde a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações e até mais. E esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Ótima tarde a todos e até mais.